Muito bom. Obrigado. Esse barulho todo é deles, as nossas crianças. Tem tanta que parece para cada família tem 5 filhos. Que Deus abençoe as professoras, no nome de Jesus. Lógico que o pastor Eduardo cooperou para isso. Prontos? Bem-vindo a todos vocês, em nome de Jesus. Mais um domingo, mais um culto. E este em particular, em especial, um culto de celebração da ceia. Nos 4 evangelhos, nós encontramos citações referentes à ceia. Mas eu quero ler o que está em Mateus, capítulo 26, versículo 17 até o versículo 28. Mateus 26, o versículo 17 até o versículo 28. E tem também nas cartas de Paulo algumas coisas referentes à ceia também. Mas eu escolhi esse texto. Tem algumas coisas aqui que nessas madrugadas que a gente acorda e vai orar um pouco e vai ler, e o Senhor nos deu esse texto. Diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? 17 até o 28. Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro: com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Até aí. Nós temos por hábito, uma vez por mês, celebrarmos a ceia. Algumas denominações fazem isso uma vez por ano, mas o importante é celebrarmos a ceia. Porque eu acredito que a ceia, ela é uma celebração que honra a Deus Pai. Ela é um evento, um acontecimento dentro da igreja que glorifica ao Senhor Deus por causa do seu eterno poder, por causa da sua imensa compaixão pela humanidade. Deus aceitou o sacrifício de vida, de morte, o sacrifício de Jesus Cristo,
e esse era o pacto, aceitando o sacrifício, ele perdoaria a humanidade. E nós temos aqui, nesse momento, um momento muito especial. Jesus poderia bem chegar e falar: vou fazer, eu vou celebrar a ceia, eu vou instituir a ceia, e eu não vou fazer para pouquinho não, eu quero fazer para muita gente. Ele bem podia fazer uma grande festa e instituir a ceia assim, quem sabe no pátio lá do palácio, no cenáculo, sei lá. Ele poderia fazer um grande evento, ele poderia fazer, mas nem sei se todos prestariam atenção no que ele precisava falar e esclarecer, mostrar naquele momento. Então ele reúne os seus apóstolos, os seus discípulos ali, e tem um momento muito especial com eles. É um momento de esclarecimento, um momento de libertação e um momento de louvor e adoração. Um momento dividido em 3 etapas, em 3 tempos. Um momento de esclarecimento. Foi um momento muito esclarecedor, aquele momento que Jesus passou com eles ali. Mas também um momento de libertação. E um momento de louvor e de adoração. Quando eu falei um momento esclarecedor, porque quando eles se reuniram para celebrar Páscoa. Olha o pedido dos discípulos para o dono da casa: o meu mestre vai celebrar a Páscoa em sua casa. Então a ideia era celebrar a Páscoa. Então quando chega nesse momento tão especial, algo muito íntimo, muito fechado ali, o Senhor faz algumas declarações, alguns esclarecimentos importantes. Ele celebra a Páscoa e no meio daquela refeição, ele institui a ceia. Ele mostra a diferença da Páscoa para a ceia, da velha aliança, a antiga aliança que Deus tinha estabelecido para com o povo de Israel, o povo dele. Essa antiga aliança, aquele antigo pacto, aquele modo de vida que foi estabelecido para o povo de Israel, ele exigia obediência rigorosa à lei de Moisés. Se não cumprissem a lei, havia sentença de morte. Era desse jeito. Então, e o apóstolo Paulo escreve, né? Não cumpriu a lei, o salário do pecado lá é a morte. Então a lei exigia que o povo de Israel, a lei exigia que o povo de Deus realizasse sacrifícios diários por causa dos seus pecados. Eu fico imaginando uma pessoa que vai para o templo com a sua ovelhinha, né? O seu carneiro, sei lá o que ele tinha lá para oferecer para o sacerdote imolar, e pegava o sangue daquele, aspergia, aí falava com o pecador: o seu pecado foi perdoado, já foi coberto, e ele saía de boa de lá. Quando ia chegando em casa, essa pessoa, aí o cônjuge dele, o marido, a mulher lá, com a cara bolachuda, chateada da vida, quando ele entra em casa, a pessoa entra em casa, aí uma nova briga, uma nova confusão, aí ele discute, daqui a pouco, bati na minha mulher, tem que arranjar um outro carneiro, outra ovelha, e volta lá para o sacerdote. Era esse hábito, ele era diário, era um tal de ir pro templo, sabe, imolar o animal, para que através daquela entrega do animal, o pecado era apagado, era coberto. Era uma loucura. Talvez o sacerdote falava: mas você não saiu daqui agora mesmo, já está de volta? Era uma confusão.
E tudo aquilo porque eles tinham que cumprir a lei, eles tinham que cumprir. Não cumpria, né, a lei. Tinha uma das leis mosaicas que era assim: o filho que desobedecesse os pais era apedrejado. Olha que loucura isso. Tinha uma lei lá, mas muitas leis, é só você ler, você vai ver como era difícil guardar as leis. Então, o que acontece? A pessoa não conseguia fazer isso daí, ela estava condenada. Aí vem Jesus e diz: olha, eu tenho um novo pacto, eu tenho uma nova aliança, um novo documento, um estilo de vida diferente desse daí, diferente da lei. A nova aliança, ou seja, esse novo testamento, esse novo documento, é uma promessa de Deus, uma promessa que Deus faz com a humanidade, de que perdoará de uma vez para sempre o pecado e restaurará a comunhão com aqueles cujos corações se voltarem para Ele. Aí, opa, peraí, isso foi revelado aqui na ceia. Ele revela a nova aliança, ele revela aqui na ceia o novo pacto, que seria através da morte dele. Ele precisava se entregar, derramar o seu sangue, e não seria em primeiro lugar em prol da humanidade, mas esse sacrifício, esse sangue derramado, essa morte de Jesus, essa entrega de Jesus, seria em primeiro lugar para Deus, como o cordeiro era entregue, era apresentado para o sacerdote. Cristo Jesus, como o cordeiro santo, tem crente aqui, ele seria entregue a Deus, e esse sacrifício de Cristo Jesus tinha que ser perfeito. Ele não poderia ter pecados, ele não poderia, esse cordeiro, ter falhas. Assim como o cordeiro que era apresentado para o sacerdote não podia ter mancha, ele não podia ter uma machucadura, uma ferida, ele não poderia. Ele tinha que ser um animal perfeito. Aquilo ali simbolizava e mostrava, apontava para Jesus, o Cordeiro de Deus, que tinha que ser uma pessoa perfeita. O livro de Hebreus diz assim, que em tudo, isso é em todos os aspectos, em todas as áreas, ele foi tentado. Em todas as áreas Jesus foi tentado. Quem está me entendendo? É muito importante compreender que este Cordeiro, esse Jesus, ele era perfeito em seu caráter, em sua conduta, ele era perfeito. E ali estava ele, dizendo que ele seria esse propósito, ele seria essa nova aliança. Através dele estaria sendo escrita essa nova aliança, e através do seu sangue. E aí a promessa de Deus seria para toda a humanidade, que ele perdoaria os nossos pecados. Sob essa nova aliança, debaixo dessa nova aliança, nós temos a oportunidade de receber a salvação como um presente gratuito da parte de Deus. Não apenas salvação para o dia a dia, apesar que nós estamos cobertos aí de fatalidades, tantas coisas que nós não esperamos, ninguém aguarda e as coisas acontecem. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando de salvação que sai dessa vida, sai dessa dimensão, uma vida eterna com Deus. Cristo Jesus, quando ele morre, ele libera a vida eterna. Ele libera a vida eterna para nós. Então, ele garante vida eterna. Essa salvação, ela é gratuita. Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, mostra mais ou menos isso. Vamos ver se vocês entendem, eu vou dar uma lida aqui. Pois vocês são salvos pela graça. Graça é favor imerecido. E isso acontece, essa salvação, por meio da fé. Esta fé, ela
não vem de nós mesmos, mas é um dom que Deus dá. E graça e fé é um dom, é um presente de Deus, porque mortos espiritualmente não teríamos jamais capacidade de crer. Então Ele dá a capacidade de crer, Ele dá o dom da fé, para crermos, para a salvação, para crermos em milagre, para crermos em maravilhas. É Ele quem dá, nem isso a gente tem a capacidade. Então Ele dá a salvação pela graça, isso é favor imerecido, e nos dá a fé. Não é um sentimento, fé não é sentimento. Agora estou sentindo, hoje eu estou sentindo que o culto está abençoado, hoje eu senti através do louvor, porque eu fiquei todo arrepiado aqui, nossa, eu senti um negócio. Não é nada disso. Eu estou 49 anos nesse caminho, e falei hoje de manhã, poucas vezes, mas muito poucas vezes, eu senti a presença de Deus assim no culto. Pastor, então você estava em pecado? Não, porque cultuar a Deus não depende de sentimentos. Lógico que as nossas emoções estão envolvidas nisso tudo, mas não depende de eu sentir Deus, mas sim ter a convicção de que Ele está aqui. E se Ele quiser fazer com que o meu corpo fique todo arrepiado, se Ele quiser fazer com que eu fique tremendo e caia nesse chão, tremendo e batendo o beiço um no outro, se Ele quiser que isso aconteça, glória a Deus, amém. Agora, se não acontecer nada disso, eu continuo acreditando e tendo convicção da presença dele nesse lugar. Continuo acreditando que a salvação, ela é um presente, sem eu merecer, ele me presenteia para a vida eterna. Tenho convicção de vida eterna. Você não pode ser daquelas pessoas dizendo assim: eu vou na igreja, mas esse negócio de salvação não tenho certeza ainda, né? Lá, quem sabe, se Deus quiser, aí eu vou ter vida eterna. Não. Salvação, não se pode brincar com isso, não se pode ter dúvida disso. Tem que ter convicção de salvação, porque já é um presente de Deus para todos que estão aqui. Amém? Você precisa ter convicção disso. Não é aquele negócio, se Deus achar que eu mereço, Ele acha que você merece sim. Ele te deu. Ele acha que você não merece, mas Ele te dá, melhor falando. Ele te dá e te deu através de Jesus. Então você tem que ter a convicção, e não é sentimento, amém? Estando com muita grana ou sem nada, estando com o que comer ou sem comer, tendo o que vestir ou não tendo o que vestir, fique sabendo uma coisa: você tem que ter convicção da salvação, amém? Então foi um momento esclarecedor, dizendo que a velha aliança agora, ela fica de lado, e entra a nova aliança através do sangue de Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. E este é o novo pacto que Jesus fez. Foi um momento muito esclarecedor. E olha, aquele pessoal que estava ali precisou renovar a mente, porque eles vinham de uma cultura, sabe? Eles só não sacrificavam o cordeiro e carneiro, aquelas coisas todas, porque o templo estava, era de Herodes, então não tinha mais isso. Já no tempo de Jesus já não havia mais sacrifício de cordeiro, essas coisas. Mas por eles fariam isso até hoje. Porque muitos dos judeus não acreditam nesse Jesus que veio. Eles estão esperando o Jesus poderoso, né? O Jesus, um dos heróis, dos super-heróis. Estão esperando assim. Então, o primeiro momento foi um momento muito esclarecedor. E um segundo momento nesse encontro ali, naquela casa, foi um momento de libertação. Por que, pastor, libertação? Libertação das nossas feridas, sabe? Libertação daquilo que normalmente temos, né? Das feridas emocionais, dos traumas na nossa alma, das decepções que temos dia após dia, das frustrações. Momento de libertação. E o próprio Cristo, lá em João 16:33, ele disse: olha, acontecer, vai ter isso, vai ter frustração, vai ter decepção, vai ter muita coisa, muita tensão sobre vocês, como aconteceu comigo nesses 33 anos aqui. Mas escutem, eu venci, e vocês venceram também.
É isso que ele deixou escrito. Foi essa certeza: se eu venci, vocês venceram também. Venceram as feridas, venceram os traumas, venceram as decepções, vocês venceram. Mas aqui, nesse momento, ele não fala apenas dos problemas do dia a dia, das situações do dia a dia, mas ele fala de uma libertação do mal maior. Do mal maior, que andava com eles, que morava com eles, que até retinha o dinheiro deles, que tomava conta, que contabilizava a grana. Quando vocês leem esse momento da ceia, muita atenção, quando vocês leem nos outros evangelhos, principalmente no evangelho de João, ele dá ele esclarece mais do que Mateus. Então, se você perceber, juntar os textos, vai entender que Judas, ele esteve até o momento nessa reunião. Lá em João capítulo 13, está essa mesma indagação. Quem que vai trair o mestre? Quem é que vai trair? Aí Jesus fala assim: aquele que eu der um bocado de pão, isso é, eu vou pegar um pedaço de pão e molhar no ensopado do carneiro aqui. E é para aquele que eu der, é esse que vai me trair. Ele então pega um pedaço de pão, molha lá no ensopado do carneiro, lá na coisa lá, e põe na boca de Judas. No momento que ele come aquilo, Jesus disse: agora sai. Dá a entender, filhos, que aquele bocado de pão, aquele pedaço de pão, significava uma sentença. Grave isso, por favor. Significava uma sentença: o mal não pode estar mais em minha casa, o mal não pode estar mais em nosso meio. Quem entende isso? É uma revelação de Deus. Fomos libertos do mal maior. Judas, escuta, não ficou até o fim naquela reunião, não participou daquele momento, ficou até uma parte, mas saiu. E era ele que estava todos os dias com Jesus e com os discípulos. Era ele que viu milagres, era ele que estava conversando com os discípulos, era ele quem cuidava do dinheiro. Porque quando, lá em João, Jesus dá um pedaço de ensopado para ele, de pão, né? E ele sai, os discípulos achavam que Jesus tinha mandado ele fazer uma compra de alguma coisa. É só você ler lá, em João 13. Quem está me entendendo? Grave bem, porque é um momento de libertação. No Pai Nosso, vocês lembram? Pai Nosso está no céu, santificado seja o teu nome, a nossa vontade de Deus na terra como no céu, para nós cada dia. Mas livra-nos do mal. Esse mal aqui é personalizado. Não é da minha dor de cabeça, não é ai que dorzinha, é o mal maior. Livra-nos do capeta, livra-nos Satanás com os seus demônios, livra-nos do mal maior. É momento, ceia é momento de libertação. Entenda isso, é momento de libertação. Colossenses capítulo 2, versículo 15, mostra que esse Jesus, ele veio fazer isso, nos libertar do mal maior. Colossenses 2,15: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. É isso aí. Eu vou ler na linguagem de hoje, olha que interessante. E foi na cruz que Cristo se livrou do poder dos governos e das autoridades espirituais. Ele, Jesus, humilhou esses poderes publicamente. Quando é que isso aconteceu? Vocês já viram muito filme
a paixão de Cristo, que aquele momento que ele começa a carregar a cruz num ponto da cidade até o Gólgota, até o Calvário. Vocês já viram? E muita gente chorou, e todo ano chora, e assiste e chora. Mas olha que interessante, este momento não é momento de tristeza. Essa semana aqui morreu uma das celebridades do meio artístico, Bibi Ferreira. Eu disse de manhã que 90% que estava aqui não sabe quem é Bibi Ferreira. Aliás, eu estava conversando com o pastor Marcelo, a gente trabalha junto. Aí eu falei: Marcelo, a Bibi Ferreira morreu. E ele... que nem vocês assim. Que isso? O que é Bibi? O que é Bibi? Bibi, fonfon, o que é isso? Mas o que me chamou a atenção foi uma entrevista de uma das pessoas no enterro dela. Falou: não é momento de tristeza, não é momento de perda, nós não perdemos, nós ganhamos um legado. Essa pessoa que passa por essa terra, ela somou. Então, e aí na madrugada, a Mara me achou na cozinha. Raramente mas ela me achou na cozinha, e eu estava rabiscando essa palavra, sabe? E por que eu estou falando isso? Nem sei porquê, me ache sempre, tá bom? Aí eu lembrei desse texto de Colossenses 2,15, que esse momento que Jesus estava carregando a cruz, que para as autoridades espirituais, para o governo espiritual, para o Satanás, o diabo e toda a hierarquia do inferno, era derrota para Jesus. Jesus estava sendo derrotado. Jesus ia acabar com todo o ministério dele. Tudo ali estava chegando no fim. Mas mesmo sangrando, mesmo todo arrebentado, com a cara toda deformada, porque levou muita pancada dos soldados, mesmo todo arrebentado, todo desfigurado, havia uma alegria, sem brincadeira. E isso é revelação de Deus. Depois chega lá e pergunta: aquilo que aquele neguinho falou lá embaixo é verdade? Havia uma satisfação enorme em Jesus, porque ele sabia que estava, como diz o texto aqui, oh meu Deus, aqui em Colossenses 2,15, ele estava expondo essas autoridades, estava humilhando, através daquele carregar da cruz, ele estava humilhando, humilhando o capeta, humilhando Satanás, humilhando o diabo. Ele estava humilhando eles publicamente. Isso estava acontecendo. Para os outros, para Maria, ai meu Deus, nada. Acho que ele olhou para ela: você não sabe de nada, Maria, você não sabe nada. Esse povo chorando, esse povo, ai tadinho do carpinteiro, sabe nada, inocente. Ali ele estava mostrando para os poderes espirituais da maldade que ele estava vencendo, e começou a caminhada para a vitória. Era isso que estava acontecendo naquele momento. É momento de libertação, momento de ceia, de celebração. É um momento de libertação, de esclarecimento, mas é momento de libertação. Apocalipse capítulo 20, versículo 10, diz: o diabo que enganava as pessoas por favor, coloca isso, porque é muito da hora. Eu ficava assim: o diabo está aqui na terra para atormentar. Tem gente que fala: ele me atormenta, pastor, eu estou triste, eu não sei o que eu faço da vida, estou sendo atormentado. Satanás não sabe o que é ser atormentado. Ele vai ver o que é isso. Olha lá: o diabo que enganava as pessoas foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta, o time dele, e o falso profeta.
Vamos ler juntos? Bem alto. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Aplauda, pode fazer. Pode ser mais alto, mais forte. Satanás com seus demônios não sabe o que significa atormentar. Eles não sabem. Um dia vai acontecer. Eles serão atormentados. Pensa bem. Deus, sabe, vou atormentar essas coisas. Jesus, estou com dó. Não, deixa para lá. Então, o que eu quero falar aqui? Que momento de ceia, de celebração da ceia, é honrar a Deus, é receber esclarecimento, é momento de libertação do mal maior. Libertação. Não pode ficar. Ontem a pastora, quando ela faz isso, eu não duvido. É outra convicção que eu tenho. Eu tenho convicção da salvação e convicção do que ela fala. Quando ela fala, eu falei, não duvido. Aí ela começa, eu estou pensando, estou se estranhando o ambiente aqui em casa. Vamos orar. Eu fico assim para ela, já vem de novo. Já vai eu e ela. Aí fomos lá no fundo, lá na piscina, e mete o óleo no negócio, e vai, e vem orando, e vai expulsando, e vai expulsando. Aí no final ela fala, você viu alguma coisa? Eu não vi nada, mas eu sou obediente. Eu não senti nada, mas eu estou sujeito a você, minha filha. O mal não pode ficar nas nossas casas, sabe, mexendo em nossa saúde, mexendo na nossa mente, na nossa alma, criando traumas. Não pode ficar, você tem que ter uma anteninha. Homens, por favor, escutem mais as vossas esposas. Isso. Verdade, gente. Eu digo assim que quando Deus criou a mulher, criou a parte sensível, emotiva do homem. A gente não é essa coisa toda, a gente é durão. É ou não é? Somos durão, irmão. Ixi, não tá, acho que deixa eu achar um outro. Somos, a gente, se não somos, pelo menos a gente inventa. A gente dá uma enganada, eu sou, mas a parte emotiva, a parte, sabe, sensível, são elas. São elas. Então tá ali, ligada. Quando ela falar assim com a gente, vamos orar, vai ajoelhar, vai para baixo da cama, já começa a clamar, porque é de verdade. Amém? Tá, e por último, momento de louvor e adoração. Por favor, Mateus, nem sei onde ficou meu óculos, acho que dentro da tua bolsa. Mateus 26, o último versículo da ceia, lá, acho que é o versículo 30, versículo 20, que fala que antes deles saírem daquele ambiente, eles cantaram uma canção. Quem lembra disso que eu li? Aqui. Versículo 30, Mateus 26 e 30, eu encerro. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então, celebração de ceia é esclarecimento, celebração de ceia é momento de libertação, celebração de ceia é momento de louvor e adoração. A celebração da ceia se encerra com esse momento, sabe? Onde a igreja adora ao Senhor, revelando o propósito do nosso chamado. Por que é que o Senhor te chamou para ser um cristão? Você foi chamado segundo o pré-conhecimento deles, conforme o apóstolo Pedro diz em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 2. Ele nos viu antes da fundação do mundo. Escuta bem, Ele te viu antes da fundação do mundo. Ele já te viu e viu que você menino bonito aqui atrás de Jesus, como você chama? Esse outro lá, o Tiago. Não, esse menino lindo aqui que está de braço cruzado, Fabiano.
Fabiano, Ele te viu e viu que você ia tomar uma decisão ao lado dele, em favor dele, por Ele ia tomar uma decisão. Aí então, Ele viu antes, aí Ele escolhe. Ele escolhe. A escolha de Deus é por causa da presciência dele, do pré-conhecimento. Amém? Por que você foi escolhido? Você tem que conhecer o propósito. E Efésios capítulo 1, versículo 6 diz que nós fomos chamados, escolhidos para o louvor da sua glória. Fomos escolhidos para o louvor da sua glória. Saber que fomos feitos por Deus, não para a nossa própria glória e satisfação, mas para Ele e para a sua glória. Isso é motivo de muita alegria. Muita alegria. Segunda-feira brava. Não tem segunda-feira brava. Não tem terça, não tem dia nenhum bravo. Porque você nasceu para a glória de Deus, para o louvor da glória de Deus. Então é nosso dever glorificar a Deus. Romanos, coloca isso daí, eu vou pedir para eles lerem também. Romanos 11, 36. Porque tudo foi feito ou existe para Ele. Tudo. Romanos 11, 36. Pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Então, tudo que você fizer, escute, tudo que você fizer nessa vida, seja vir aqui cantar canção de crente, ou seja lá fora, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu lazer, tudo que você fizer é para a glória de Deus. Você vai glorificar o nome. Não é chegar lá no lazer, no meio de todo mundo e glória a Deus. Não é isso. Mas a sua atitude, as suas palavras, tudo é para glorificar ao Senhor. Quem me entende? Foi o objetivo da ceia. Momento esclarecedor, momento libertador e momento de louvor e adoração. Se fazemos isso aqui, nós precisamos ter pelo menos essa consciência. E isso aqui vai nos levar até a próxima ceia. Sabe, cada dia adorando ao Senhor, glorificando o nome dEle, sabendo por que eu nasci e sabendo que a cada momento Ele está me esclarecendo um monte de coisas, porque Ele tem muita coisa para revelar para todos nós ainda. Amém? Fica de pé, por gentileza. Quem me entendeu? Quem me entendeu? Entendeu? Depois você fala para tua mãe, tá? Tudo que eu falei. Quero ver. Você entendeu? Entendeu? Você me entendeu? Qual é o teu nome? André. Você me entendeu, André? Luciano, você entendeu? Você me entendeu? Entendeu? Que linda. Glória a Deus. Então, nesse momento, nós vamos fazer o quê? Nós vamos agradecer a Deus, sabe, por esse espaço que a gente tem aqui e por essa reunião que nós temos aqui, muito importante. E essa força que a gente recebe aqui hoje, nos levará lá na frente. Passamos de segunda, de terça, passamos semana que vem, e na outra. Nós vamos, com esse pão que vamos comer aqui, nós vamos longe. E vamos longe. Amém? Amém? Coloca a mão no teu coração, agradeça a Deus por esse momento. Enquanto as pessoas que vai me ajudar aqui na frente, por favor, venham para cá enquanto vocês agradecem a Deus. Por gentileza. Por gentileza. Glória a Deus. Quem vai me ajudar vai lá na frente. Só agradecer. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos diante da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Diante da mesa da ceia, nos vem à nossa mente agora o quanto a Tua misericórdia e graça é a base do nosso relacionamento e tem nos permitido chegarmos até o Senhor, Pai. Queremos agradecer pelo sangue derramado na cruz do Calvário.
Queremos agradecer, Deus, é um momento de muita gratidão e muita alegria, saber que o Senhor pagou o preço em nosso lugar, em nosso favor, e nos deu a Tua graça, a Tua vida, a Tua misericórdia e a Tua salvação. Pai, estamos diante de Ti para Te adorar e Te louvar, Senhor. Se não fosse o Senhor, o Teu amor por nós, a Tua entrega, nós não estaríamos aqui, nada disso seria possível. Não seria possível sermos quem nós somos hoje. Nós Te damos toda a honra por isso, Pai, por quem nós nos tornamos e quem nós ainda vamos nos tornar, Pai. Te agradecemos, Pai, pela Tua libertação em nossa vida. Te agradecemos por receber o nosso louvor, a nossa adoração. Te damos graça por ter acabado com o mal em nossas vidas, fora e dentro de nós. Nós Te adoramos, Pai, e Te bendizemos nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração, adore a Deus por esse momento. Adore a Deus porque libertação está acontecendo a partir de agora. Você não tinha consciência disso? Hoje você tem. Hoje você tem a consciência disso. O que pode sair da tua alma e transformar em palavras agora? O que é que pode sair da tua alma, da tua mente e transformar isso em palavras? Por favor, coloque a mão no teu coração e comece a adorar a Deus por aquilo que Ele é, por tudo que Ele projetou, pelo plano dEle, pelo projeto dEle, especialmente para a sua vida. Porque se ninguém no mundo quisesse e você aceitasse, Ele faria o sacrifício por tua causa. Então agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. Todos que estão aqui, façam isso, por favor, que nada tire a atenção de vocês. Mas eu convido a igreja a adorar ao Senhor, por esse esclarecimento, por essa libertação, pelo louvor, pela adoração. Aleluias, aleluias. No mar da Tua graça, eu me aprofundo, Senhor. Esse suco de uva como símbolo do Teu corpo e do Teu sangue. E queremos, Pai, Te agradecer pelo Teu grande amor, pelo Teu grande presente, maior presente, Jesus Cristo. Nós o amamos, nós Te amamos, nós amamos o Teu Espírito eterno para sempre. Muito obrigado em nome de Jesus. Vamos continuar cantando essa canção enquanto você recebe o pão e o cálice. E por favor, aguarde a gente, por gentileza. Entregaria o corpo dele, e o corpo dele seria moído por causa dos nossos pecados, das nossas dores. Escute, o corpo de Cristo seria moído por causa das nossas dores. Ele seria muito castigado e levaria em seu corpo as nossas dores. O pão simboliza o corpo de Jesus Cristo, que foi entregue por você, foi entregue por mim, foi entregue por todos nós. Nós vamos participar desse momento agora, no nome de Jesus. Participe. Semelhantemente, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: esse cálice, ele é um novo documento, um novo pacto, a nova aliança que eu faço com vocês, com a humanidade, através do meu sangue. Isto é, eu derramarei o meu sangue para perdão dos vossos pecados, para a purificação da vossa consciência. É isso que Jesus fez, e nós vamos celebrar agora no nome de Jesus. Bebamos. Enquanto a chuva de sua glória me molhar,
venha encher esse lugar. Aleluias. Agradeça a Deus por esse ajuntamento que faz tão bem para você, para sua família. Agradeça a Deus. Eu quero agradecer esse pessoal que me ajudou aqui nessa vez. Obrigado, obrigado, filhos. Permaneçam de pé, por gentileza.